será que ainda vale a pena apostar em ações ligadas a matérias-primas? Para responder essa pergunta, recebemos Caio Carvalhal, que é sócio da Atmosphere Capital e defende investir em commodities agrícolas, e Paulo Cunha, que é CEO da iHub Investimentos e prefere investimentos em outros ativos nesse momento. Tá no ar o grande debate investimentos e o tema de hoje é: após 6 meses de guerra na Ucrânia, a alta das commodities acabou? Meu muito obrigada e boa noite aos nossos 2 convidados. Caio, começando por você, em 30 segundos, por que investir em ativos ligados a commodities agora? Boa noite, Priscila. Como você falou, realmente a gente teve uma desaceleração de algumas commodities agrícolas pós o boom que teve com o conflito na Europa. Mas a gente ainda vê uma perspectiva muito positiva no médio e longo prazo, dado pela mudança estrutural na indústria, principalmente pela integração definitiva das cadeias agrícolas à cadeia de combustíveis, que gera uma demanda adicional importante nessas commodities agrícolas. Paulo, agora você, 30 segundos só para começar, por que você prefere investir em outros setores nesse momento? Primeiramente, boa noite. Então vamos lá, vamos sempre falar que commodities são bastante imprevisíveis, né? Vamos lembrar que o petróleo mesmo já foi negociado até em terrenos negativos há uns 2 anos atrás e agora a gente atingiu um topo de 130, então já houve alguma realização. A gente está passando também por uma crise, uma bastante incerteza na China, que põe preço para baixo também do minério de ferro e do cobre, né? O petróleo também já sentiu e acho que tem várias outras alternativas, por exemplo, ativos atrelados à inflação, se a gente quiser perseguir preços. Caio, os preços do petróleo, só para a gente dar um exemplo, chegaram a bater $139 no auge da tensão com a guerra na Ucrânia, mas nas últimas semanas a cotação ficou mais perto ali dos $90, abaixo dos $100. Outras commodities, como minério, soja, trigo, também caíram. Quais são as commodities, então, que você defende investir agora? E você acha que todas elas vão entrar numa trajetória de desaceleração ou tem comportamentos diferentes de acordo com o ativo? Perfeito. Sim, as commodities têm um comportamento diferente. A gente vê a incerteza em relação à economia chinesa impactando bastante, especialmente as commodities minerais, como minério de ferro e cobre. Mas a gente vê uma perspectiva muito positiva com as commodities agrícolas, algo que deve perdurar aí por algo de 6 a 18 meses. Em função de uma mudança estrutural na indústria. Além da integração da cadeia de combustíveis que a gente comentou, você também tem mudanças no padrão de consumo global, com o aumento do valor nutricional da população mundial. Isso leva também a um aumento na demanda de commodities agrícolas para a produção de ração animal. E, naturalmente, fertilizante também é uma commodity que a gente gosta bastante. A maior parte do aumento da produtividade agrícola, ela vai se dar por uma melhora na produtividade da terra e não pelo aumento na quantidade de terras aráveis efetivamente. Paulo, o Caio colocou então aí em destaque a questão das commodities agrícolas, com uma perspectiva de aumento da demanda por esse tipo de matéria-prima, e também tem uma outra questão que é a guerra na Ucrânia, que ainda está longe de um desfecho, né? Isso também impressiona preços, já que Rússia e Ucrânia são grandes produtores de commodities em nível mundial, né? E acabaram trazendo um desarranjo, né, para a cadeia de commodities, de suprimentos. Você acha que todas as commodities vão entrar em desaceleração? Você não acha que, como os bodes ainda estão na sala, ainda pode haver perspectiva de apreciação dessas commodities ou de algumas delas, como as agrícolas, como o Caio colocou? Perfeito. Concordo sim com o Caio na questão das commodities agrícolas, tá? Com todos os gestores que a gente tem conversado, eles estão bastante positivos em questão dos preços das commodities agrícolas continuarem subindo. Só que a gente só precisa levar em consideração que a gente está no início de ciclo de alta de juros, né, proposto pelo Fed, que é o maior banco central do planeta, e sempre que isso acontece, historicamente, a gente tem redução dos preços das matérias-primas, das commodities em geral, né? Porque é justamente esse o efeito que o Fed pretende, que é baixar a inflação, né? Então a gente tem que ver até onde essa relação entre oferta e demanda e, por outro lado, a pressão feita pelo mercado financeiro americano para conseguir baixar esses preços. E a gente tem outros produtos também interessantes aqui, atrelados à inflação, se você quiser perseguir preços, né? Vamos falar que commodities agrícolas refletem bastante na questão do IPCA. E a gente tem muita renda fixa aqui que paga IPCA mais uma taxa de juros e, considerando a alta que a gente teve recentemente, é uma taxa bastante atraente. Caio, o Paulo colocou aí um ponto interessante, falando sobre esses outros ativos que permitem acompanhar a inflação, também falou sobre essa questão dos juros, né? Então, os juros, eles trazem essa perspectiva de esfriamento no mundo. Aqui também no Brasil tem uma expectativa de que os juros ainda tragam o seu efeito completo sobre a economia só mais para o fim do ano, ainda não estão fazendo um efeito completo de esfriamento da economia.
Nesse caso, as commodities não ficam desvantajosas? Não seria mais interessante, por exemplo, ir para as ações de tecnologia que se beneficiam mais de um cenário de perspectiva de juros em queda, pelo menos aqui no Brasil? Pois é, assim, o aumento da taxa de juros tem um impacto no preço de algumas commodities, mas principalmente as commodities que a gente chama de materials, né? Que seria justamente o que a gente estava comentando, petróleo, minério de ferro, cobre. Essas commodities eu concordo, a gente tem uma perspectiva um pouco mais negativa, especialmente pelo preço nominal da commodity em si. Porém, do lado das commodities dessas empresas que lidam com logística de grãos e fertilizantes, além da valorização da ação por meio de um aumento de demanda do produto, existe uma tendência muito grande de retorno do excedente de caixa para o acionista, seja via dividendo, seja via recompra de ações. Isso te dá um impacto duplamente positivo no investimento, tanto na valorização do valor da ação, quanto também num retorno direto desse excedente de caixa. Isso tudo junto, a gente entende que mais do que compensa essas oportunidades aí comparáveis nos outros setores. Paulo, o que o Caio está colocando é que as ações ligadas a commodities muitas vezes são vistas como defensivas, né, em cenários de incerteza, de turbulência, como é o caso do cenário atual, né, desaceleração da economia global. E ele colocou também o fator dos dividendos, né, que podem ser ações que garantem um rendimento além da valorização do preço do papel. Nesse caso, não seria interessante, nesse momento de ainda alta volatilidade, ir para essas ações mais defensivas, ficar de olho ali nos dividendos, por exemplo? Eu acho que a gente tem que fazer uma ressalva quanto ao termo defensivo, né? Se a gente for falar defensivo na questão de puxada de preços das matérias-primas, inflação propriamente dito, tudo bem, as ações de commodities até são defensivas, mas se a gente falar em questões de recessão, elas não são. Elas até possuem uma volatilidade maior do que a média do mercado brasileiro. Então, se a gente for falar em papel defensivo, por que a gente não fala então sobre empresas de energia elétrica, empresas de saneamento, né? Todas essas empresas também, elas conseguem, assim como papéis de renda fixa, repassar a inflação, né, para o consumidor. Energia elétrica e saneamento ninguém vai parar de utilizar, independente da crise que aconteça, e aí sim você consegue ficar protegido contra o que for que acontecer na economia, você tem ali o seu fluxo de caixa muito mais previsível e garantido. Então você tem outras opções onde a gente consegue se proteger muito melhor em termos de incerteza do que commodities. Caio, você acha que, pegando o gancho aqui do que o Paulo falou, essas ações podem não ser defensivas nesse cenário atual de recessão em alguns países avançados, por exemplo? O Brasil aí se segurando um pouco com medidas de estímulo, mas também com uma previsão de desaceleração para 2023? Não, sem dúvida, eu concordo. No aspecto defensivo, as empresas, especialmente de energia, de saneamento, utilities de uma forma geral, que têm o seu preço associado à inflação, são bastante interessantes. O que eu acho em relação às commodities agrícolas é que além de situações específicas de taxa de juros, de recessão global, do que quer que seja, a gente vê sim uma mudança, perspectiva estrutural. Só para citar um exemplo, a demanda de matéria-prima agrícola para a produção de diesel renovável deve, ao longo dos próximos 2 ou 3 anos, independentemente de recessão global, ela vai aumentar da ordem de 5 a 6 vezes. Ou seja, você tem, independente de qualquer coisa, você tem um período de transição que a gente está passando agora, principalmente dado pelo impacto da transição energética, que vai ser extremamente positivo para as commodities agrícolas. Caio, eu tenho 2 segundos para você responder essa pergunta, mas quais são as ações específicas que você recomenda, ou setores? No setor de fertilizante, a gente gosta de Nutrien e Mosaic. No setor de logística agrícola, a gente gosta de Bunge e ADM. Paulo, também muito curta para você, porque está acabando o nosso tempo. Dentro da tua defesa de outros ativos nesse momento, quais são os mais indicados? Eu vou mais agora aqui em categorias. Então, em papéis de renda fixa atrelados a IPCA+, a gente pode tanto pegar a NTN-B, né, que é o Tesouro IPCA+, ou as debêntures incentivadas, que são isentas de imposto de renda no caso de pessoa física. Lembrando que as debêntures, elas não têm a proteção do FGC, né, diferentemente de outros papéis. Perfeito. Aí por isso é sempre bom a gente escolher empresas no mínimo com AAA ou AA+, né, que são empresas de alta qualidade de investimento com risco de crédito muito baixo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu adoraria fazer mais perguntas, mas nós ficamos por aqui. Eu agradeço demais aos nossos 2 convidados, Caio e Paulo, principalmente a você que nos acompanhou. E depois do nosso debate, quero saber qual vai ser a sua decisão. Vai investir nas commodities ou em outros ativos? Este é o Grande Debate Investimentos da CNN Brasil. Até a próxima. Tchau.